E o monstro chegou! E aí, galera, tudo beleza? Prontos para mais uma aula monstruosa? Vamos embora! Hoje vamos falar sobre um tema massa. Massa, esse tema é arretado. É um tema que você aplica no seu dia a dia, certo? Você vai levar para a sua vida. Vai ser igual a respirar. Sem ele você não vive. Olha, tá pô, dando importância a muito. Mas é importante mesmo, certo? Vamos falar hoje sobre porcentagem. Já notaram aí? Notei o sorriso no rosto, né? Todo mundo trabalha com porcentagem. Em algum momento da vida, o cara trabalha com porcentagem, senão não viveu. Beleza? Presta bem atenção. Quando nós falamos de porcentagem, na realidade, a palavra porcento, ela está relacionada com por 100. Uma divisão por 100. O símbolo de porcentagem significa por 100. Então, por exemplo, 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, que é igual a 0,2. Belezinha? 12% é a mesma coisa que 12 dividido por 100, que é igual a 0,12. 130% é igual a 130 dividido por 100, que é igual a 1,3. Beleza? Então, na realidade, o símbolo de porcentagem, ele nada mais é do que uma divisão por 100. Se eu elimino esse símbolo, eu troco ele pela divisão por 100. Então eu posso simplesmente pegar os 20% e trocar ele por 0,2. Eles significam a mesma coisa. Eles são iguais. O 12% eu posso trocar por 0,12. Eles são iguais, significam a mesma coisa. E o 130% eu posso trocar por 1,3. Tem o mesmo significado. Tranquilo? E como nós trabalhamos essa porcentagem? Nós temos duas formas de trabalhar essa porcentagem. A primeira forma é utilizando uma regrinha de 3. Certo? Que nós já vimos, já conhecemos, já sabemos trabalhar com ela. Por exemplo, eu tenho aqui R$1.000 e quero dar um aumento de 20%. Quero aumentar 20%. Então eu digo que o meu R$1.000 significa 100% e que os 20% que eu quero descobrir significa X. É a minha variável, o meu valor desconhecido. Então quando você aplica a regra de 3, né, 100 está para 20 e 1.000 está para X, você resolve e encontra que X é igual a 200. Então, se eu estou tendo um aumento de 20%, eu somo os R$1.000 com os 200 e eu vou ter um total de R$1.200. Ou seja, R$1.000 aumentando 20% equivale a R$1.200. Só que todo esse cálculo, toda essa monstruosidade pode ser feito por uma multiplicação, que é o que nós chamamos de fator multiplicativo. O que é que diz o fator multiplicativo? Os meus R$1.000 que estão aumentando 20%, os R$1.000 equivale a 100%. Então, se eu aumento 20, o resultado final equivale a 120%. E nós acabamos de ver que 120% é a mesma coisa que 120 dividido por 100, que é igual a 1,2. Então acabou, pessoal, acabou. Eu pego 1,2 e multiplico por 1.000, 1.200. Então 1.200 é o valor a ser pago para quem vai receber um aumento de 20%. Certo? Ficou claro isso aí? Então pode ser feito dessas duas formas. Ou pela regra de 3, ou utilizando o fator multiplicativo. Da mesma forma, no lugar de dar um aumento, você pode dar um desconto. Imaginem os mesmos R$1.000, só que agora eu estou dando um desconto de 30%. Então eu posso fazer pela regra de 3, aqui, 100% equivale a R$1.000,
30% equivale a x, aplico a minha regra de 3, encontro que o meu valor de x é igual a R$300. Se eu estou dando um desconto, eu vou subtrair esse valor. Então 1.000 menos 300 vai ser igual a R$700. Eu posso resolver a mesma situação utilizando o fator multiplicativo, beleza? Os R$1.000 com desconto de 30%, se é um desconto, os meus R$1.000 equivale a 100%, menos os 30% do desconto, o meu final equivale a 70%, beleza? Então 70% é igual a 70 sobre 100, que equivale a 0,7. Então eu pego 0,7, multiplico direto pelo 1.000 e vou encontrar os meus R$700. Então notem também que o fator multiplicativo, ele tanto serve quando você vai ter um aumento percentual, como quando você vai ter uma redução percentual, um desconto percentual. Se for um aumento, você soma o percentual com 100% para encontrar o seu fator multiplicativo. Se for uma redução, você subtrai o percentual dos 100% para encontrar o seu fator multiplicativo. Beleza? Então atenção, pessoal. Em uma classe de 25 alunos, 12 falam inglês. Qual a porcentagem de alunos que falam inglês? Segue comigo. Eu tenho 25 alunos, que equivale a um total de 100%, certo? Se 12 falam inglês, esses 12 equivalem a X, tranquilo? Então, regrinha de 3, produto dos meios pelo produto dos extremos, 25x é igual a 12 vezes 100, tudo certo? X é igual a 1.200 sobre 25, x vai ser igual a 48%. 48% falam inglês. Utilizando o princípio multiplicativo, presta bem atenção, continua comigo. O que é que eu posso fazer? Eu tenho 25 alunos no meu total. Eu vou multiplicar esse 25 por um valor x, de modo que o resultado vai ter que dar 12, não é? Esses 12 alunos que falam inglês é um percentual dentro dos 25. Então, qual a porcentagem que multiplica 25 e o resultado vai dar 12? Então, x é igual a 12 sobre 25, que vai dar 0,48, ou como nós vimos, né? O percentual, o porcento é sobre 100, 0,48 é a mesma coisa aqui, 48%. Então você pode encontrar o valor utilizando a regra de 3, ou você pode chegar no mesmo valor utilizando o princípio multiplicativo. Quem escolhe é o freguês, fica a seu critério. Atenção, o preço de um telefone que hoje custa R$ 2.500 passará daqui a 5 anos a custar R$ 500. Qual a redução percentual que irá sofrer o preço do telefone? De novo, pessoal, vamos fazer das duas formas, certo? Utilizando a regra de 3, R$ 2.500, que é o preço do telefone hoje, equivale para mim a 100%. E R$ 500, que é o preço do telefone daqui a 5 anos, equivale a X%. Então nós temos 2.500x é igual a 500 vezes 100. Nós podemos aqui, para agilizar o processo, simplificar os zeros, tá? Que aí a gente já derruba algumas casas. Então eu tenho 25x é igual a 500, x é igual a 500 sobre 25, então x vai ser igual a 20
Ou seja, não foi redução de 20%. 20% é o preço do telefone após os 5 anos. Como o telefone equivalia a 100%, né? Depois ele passa a ser 20%, então houve uma redução de 80%. Ele era 100, passou a valer 20, então reduziu 80%. Certinho? Aplicando aqui o princípio multiplicativo, mesmo processo, presta atenção. 2.500 foi multiplicado por um valor X e passou a equivaler a R$500. Você já cancela os zeros para anular aí algumas casas. X vai ser igual a 5 sobre 25. E isso aqui é 0,2. E nós já sabemos que 0,2 equivale a 20%. E aí, de novo, 20% equivale aos R$500. 100 menos 20, 80% é a minha redução. Cuidado, viu? Cuidado. A pergunta da questão é: qual a redução percentual? A redução é de 80%. O 20% é o que restou do telefone, que saiu de 2.500 para 500. Então, se ele saiu de 100% para 20%, é porque ele reduziu 80%. Muitas pessoas se equivocam e marcam como resposta certa os 20%, mas a resposta certa seria 80%. Beleza? Nesta questão nós temos o seguinte: um atacadista teve lucro de R$980 e vai investir 30% do seu lucro em mercadoria. Qual seria o valor a ser investido? Seguindo nosso mesmo padrão de resolução, se você optar pela regra de 3, rapidão, 980 equivale a 100% e 30% equivale a X, beleza? Se você opta pela regra de 3, esse é o desenvolvimento. Então nós vamos ter o quê? 100x é igual a 30 vezes 980. Você pode cancelar os zeros para poder agilizar na simplificação das casas. E x vai ser igual a 3 vezes 8, 24 vai 2. 3 vezes 9, 27, com 2, 29, 294. Então ele vai investir R$294. De uma forma mais rápida, utilizando o princípio multiplicativo, o que é que nós vamos fazer? 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, que equivale a 0,3. Então eu pego o 0,3 e multiplico direto pelo 980. Você também pode cancelar a casa decimal e nós vamos ter 3 vezes 98, 294. Então, novamente, ele investe R$294. Então tá aqui, ó, utilizando a regra de 3 e utilizando o princípio multiplicativo. Em ambos os casos, você obtém a mesma resposta. De qual forma você deve fazer, a escolha é sua, essa bola eu passo para você. Então é isso aí, pessoal. Trabalhar com porcentagem é muito simples. É uma coisa do dia a dia, corriqueira. Nós encontramos isso em todo momento. Numa compra que nós vamos fazer, não é? Numa negociação, num investimento, numa aplicação. Tudo envolve porcentagem. Uma compra em cartão de crédito, não é? Um empréstimo bancário, um financiamento automotivo, um financiamento imobiliário. Tudo vai mexer com porcentagem. E aí você sabe que você pode trabalhar isso de duas formas.
Uma com a regra de 3, uma forma mais metódica, não é uma forma mais pragmática, mas aquela que você tem confiança no que está fazendo, está com a cabeça tranquila, a consciência limpa. Ou quem quiser ser mais ousado, utilizando o fator multiplicativo, que é uma forma mais direta, não é? Uma forma mais rápida, mas requer aí uma certa experiência, né? Uma certa consciência no que está fazendo, beleza? Você escolhe o seu método e você aplica. O importante é saber resolver as questões, o importante é saber trabalhar com o percentual, é trabalhar com a porcentagem, porque sem ela a gente não vive, mas você vive e eu encontro você na próxima aula. Beleza, galera? Grande abraço, beijo do monstro, tchau!